Garra de Ferro, o novo filme do Sean Durkin para 24 e que tem provavelmente a melhor atuação da carreira do Zac Efron, e além dele nomes como Jeremy Allen White, Harris Dickinson, o Holt McCallany. Então é um elenco aqui muito bom que vai contar a história da família Von Erich, que é uma das grandes famílias da história do wrestling ou da luta livre, né, que é muito forte lá nos Estados Unidos. É só ver como grandes nomes da luta livre se tornaram grandes atores populares, também como The Rock, John Cena, entre outros. E o filme ele faz até um bom trabalho, né, nesse sentido, porque ao mesmo tempo que isso é muito forte nos Estados Unidos, tem um público específico, quem não entende de como funciona o esporte pode ficar meio perdido, não aqui nesse filme. Acho que esse filme funciona bem, assim como o Lutador, são filmes bem diferentes, apesar de compartilhar de algumas similaridades, mas tipo o Lutador lá do Aronofsky, esse filme ele também faz bem nesse sentido de você entender o que está rolando ali, como aquilo funciona, como que as pessoas funcionam dentro da dinâmica daquele esporte. Só que para mim a grande sacada aqui do Sean Durkin é que é um filme que vai falar, acima de tudo, sobre essa questão da masculinidade, desde o início até o final, e vai ter uma alteração de tom muito grande no filme, tendo esse como grande tema central. Então desde a primeira cena, sim, a gente vai ver a obsessão do pai por ter o cinturão, por ser maluco pelo esporte, depois obrigar os filhos a fazerem esporte e entrarem naquela dinâmica meio doentia e tudo mais, mas inicialmente o filme vai trabalhar isso sob uma lógica meio da ascensão, e não só da ascensão, mas principalmente usando-se muito do humor. Então ele vai rir, não exatamente dos personagens, mas até junto com os personagens, digamos, em algum sentido, ou de algumas situações, que são esses homens extremamente fortes andando de cueca pela casa e se abraçando, esse lance da família aqui muito unida, mas além deles também dos outros, né, no esporte, que tem uma espécie de companheirismo, apesar deles lutarem entre eles, esse tipo de coisa. Então o filme ele vai se usar muito do ringue e desses espaços menores com homens muito musculosos e só de sunguinha e se tocando o tempo inteiro, se abraçando e tudo mais. Então ele não vai tirar sarro desses personagens em nenhum momento, mas ele vai dar risada dessas situações, né, desse lance da masculinidade, que eles são super, não, nós somos homens não chora, e ao mesmo tempo eles estão fazendo coisas muito bizarras, assim, além também dessa ideia de que eles não conseguem viver muito para além do esporte, daquele esporte específico, né, muito da primeira relação que ele vai ter com a Lily James, que ela pergunta, tá, o que você faz além disso, o que você pensa para sua vida, e o personagem do Zac Efron ele só consegue olhar para o futuro dele baseado na luta livre, baseado no wrestling. Mas se essa dinâmica já funciona muito bem e ela vai se estender durante grande parte do filme, o que melhor funciona ainda é como o filme ele consegue virar uma chavinha sem mudar exatamente, sem mudar muito. Ele vai mudar bastante o ritmo, ele vai mudar algumas das escolhas estéticas, vai ficar até bastante mais sombrio depois, esteticamente falando, né, não só tematicamente falando, mas vai ser justamente esse prenúncio que tá lá desde o início, né, essa maldição da família que a gente acha meio bizarro eles falarem disso, e aí o filme vai tomando forma aos poucos e essa família começa a sofrer baques. Eu não vou falar mais do que isso, porque eu, por exemplo, sabia do nome da família, mas não sabia do que tinha acontecido e tal. Então, da mesma forma que eu fui impactado vendo as coisas acontecendo, acho que muitos de vocês, a maioria de vocês, não sabem da história também dos Von Erichs e vão também se impactar com tudo que está acontecendo. Então, se inicialmente essa masculinidade ela é trabalhada de forma estética até com mais piadas, com mais graça, exibindo o corpo dessa forma, né, esse corpo masculino, esses caras fortes e tudo mais, como até uma brincadeira, né, de como eles se portam e tudo mais, posteriormente isso vai mudar bastante, a masculinidade vai se tornar o efeito principal, a causa principal para o que vai acontecer. Essa obsessão masculina aqui, que tá na figura do pai como grande vilão do filme, vai gerar essas consequências, e o filme, na sua menos do que uma hora, provavelmente, nos seus 40 minutos finais, vai ser bem sombrio mesmo. Vai sentir o impacto dessa masculinidade que já foi divertida, já foi obsessiva, e como essa obsessão vai se transformar em outra coisa. É muito difícil você mudar bruscamente de tom
num filme. O Sean Durkin faz isso muito bem. Não que é uma virada tão gritante, ela vai acontecendo aos poucos. Tem alguns anúncios ali, aqui e ali, pra gente ficar esperto, mas de repente isso começa a se transformar e o filme passa a se transformar nisso. Então, quando a gente vê a relação inicial deles, a gente vai ver o que vai acontecer no final. É um choque, acaba sendo choques atrás de choques muito grande, e o trabalho da direção aqui é fantástico para conseguir fazer isso. E muito também da figura do Zac Efron aqui, não só da atuação, mas da escolha desse personagem como protagonista, que acaba sendo talvez até o personagem mais passivo em determinado momento da história. Ele vai sendo jogado para o canto e ele se torna uma espécie de observador, ele se torna uma espécie do público, né? Alguém que está vendo aquilo acontecer e acaba se sentindo impotente, não consegue fazer muita coisa, vê a sua família sendo arruinada e ele não tem ações para tomar, ele se torna apenas um observador que permanece. Então acaba sendo ainda mais dolorido quando o personagem de maior conexão que o público vai criar é justamente esse que permanece como grande observador aqui de todas as tragédias que vão acontecendo. Ótimo filme, Garra de Ferro. Confesso que não esperava tanto assim desse filme. O Sean Durkin, ele vem fazendo alguns filmes independentes, ganhando um renome no cinema independente e tudo mais. Mas esse é um daqueles filmes que eu tinha assistido o trailer, que eu tento fugir de trailer, mas em cabine de imprensa às vezes passa e não tem muito como a gente fugir. E eu tinha achado o trailer super aquele filme genericão, baseado em fatos reais, apesar da estrutura não ser muito diferente do mais tradicional, digamos assim. A direção aqui, ela consegue fazer muitas coisas e o elenco é afiadíssimo para trazer todas essas questões. O corpo aqui é muito presente como essa forma de falar sobre a masculinidade, o corpo e a mente, a obsessão, o que você pensa, o que você projeta nos outros. É um ótimo filme, Garra de Ferro. É uma pena que a A24 já tinha 2 filmes, né, que eles estavam investindo para a temporada de premiações em zona de interesse de vidas passadas, e o Garra de Ferro acabou sendo jogado de lado, porque eu acho que em um outro ano, talvez até nesse ano, o Zac Efron ele poderia ser cotado, por exemplo, para a categoria de melhor ator, muito melhor que o Bradley Cooper, por exemplo. Mas enfim, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e corta.